Fala rapaziada, quem viu minha live sabe que eu tô morrendo de dor nas costas, tô com um problema aqui nas costas sinistro, tá? Não vou falar muito que tá me incomodando bastante. Vamos reagir aqui a ESPN, né? Tem aí o F360, tem Sport Center e muito sobre Botafogo 0, Cruzeiro 2. Mais um tropeço do David Ancelotti no Newton Santos. São 3 jogos em casa no Brasileirão. Dois empates e uma derrota. A única vitória em casa foi pela Copa do Brasil contra o Red Bull. Vamos ver aí informações sobre esse jogo e perdão aí pela pouca introdução, pouca interação com vocês. Tá dando bastante, tá incomodando bastante, tá? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Situações que têm sido difíceis. E eles são muito importantes para o Corinthians, mas muito mesmo. O Garro, no sentido de abastecer os dois, porque ele, na maioria das vezes, é o cara do passe, é o cara que aciona um ou outro. Mas já finalizou mais, né? Já finalizou mais. Acho que talvez tenha mais confiança, a parte física também pesa. Vamos mudar de assunto, vamos falar do líder Cruzeirozinho. Enquanto a gente vê os melhores momentos, que vitória do Cruzeiro, hein? Contra o Botafogo, 2 belíssimos gols, especialmente o segundo, achei um belíssimo gol do Matheus, que foi o destaque do Eugênio, a gente vai falar sobre isso. E já vamos com a Roberta Barrosozinho, a vitória do Cruzeiro contra o bom time do Botafogo. Mas ela foi muito pelo bom primeiro tempo do Cruzeiro e o primeiro tempo ruim do Botafogo. O Botafogo ofensivamente não produziu, quase não chutou no gol do Cássio. O Cruzeiro tem uma transição ofensiva muito boa, né? Ele baixa as linhas, faz um bloco de marcação, joga num 4-4-2, o Wanderson volta pelo lado esquerdo, né? O Christian preenche o lado direito com os 2 volantes ali, o Lucas Romero e o Lucas Silva. O Matheus Pereira fica ali como aquele meia flutuando, volta, ajuda para marcar, e tem o Caio Jorge, que vive também um momento espetacular. Hoje, para mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, porque ele é artilheiro e é líder de assistência. E nesse jogo que os adversários têm que atacar o Cruzeiro, tem que propor o jogo, principalmente quando jogando em casa como foi o Botafogo, e o Botafogo fazendo um primeiro tempo ruim, sem muita criatividade. O Cruzeiro, nessa velocidade que tem com esses jogadores que eu citei, chega muito rápido à frente, faz esses 2 gols, praticamente define o jogo. Teve esse lance do pênalti aí, que na minha opinião foi bem anulado. Né? O VAR interferiu e acabou ajudando o árbitro a não cometer um erro. E o Botafogo depois volta com muitas modificações para o segundo tempo, né? O David, né, o filho do Ancelotti, ele mexe bastante e bota um jogador que para mim hoje tem que ser o titular do Botafogo, que é o Cuiabano. Ele vive um momento melhor do que o Alex Telles. O treinador anterior até fazia uma dobra, né? O Alex Telles de lateral, ele fazia um meia pelo lado esquerdo ali, fazia a dobra pelo lado esquerdo. Mas hoje ele tem entrado, tem dado mais volume de jogo ao Botafogo. Então, assim, o Botafogo deu uma melhorada, foi para uma abafa, mas jogando contra um time que estava bem organizado. Então, uma vitória justa. O Cruzeiro consegue voltar a vencer. Era muito importante vencer, já pensando também na quarta-feira para a Copa do Brasil, que é fora de casa. E o Cruzeiro, é claro, o Flamengo está jogando, o Palmeiras vai jogar, ele tem jogos a mais que essas equipes. Mas assim, fez a parte dele, vai ficar no bloco de cima, está brigando pelo título. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo e ganhou do Bahia. Os times que estão no G4, nesse turno, ele ganhou de todo mundo. Então, é uma campanha muito boa e que deu uma oscilada. E hoje, com essa vitória, retoma novamente, né, esse caminho. É um time muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Vamos lá, Roberta Barroso está chegando diretamente do estádio Newton Santos com os desdobramentos do duelo Botafogo 0, Cruzeiro 2. Beta, boa noite para você.
Tudo bem, Felipe Mota? Boa noite para você, amigos do Equipe F, fã de esporte. É isso, o Cruzeiro conseguindo essa vitória importante depois de 3 jogos sem vencer, um pela Copa do Brasil no meio da última semana, mas hoje então se recuperando no Campeonato Brasileiro e nesse momento líder do Brasileirão. O Flamengo está jogando, então é hora de secar um pouquinho o rubro-negro, se bem que aqui na Zona Mista a gente conversou com alguns jogadores do Cruzeiro e aí eles falando que não, é olhar para si, não é secar o outro adversário, que eles precisam fazer ali então esse papel dentro de campo. E hoje o Cruzeiro fez muito bem, principalmente na primeira etapa, domínio total do Cruzeiro, fez o primeiro gol com o Christian, depois de uma saída errada de bola do goleiro John, já falou sobre isso, e o segundo gol então foi do Matheus Pereira. Vocês lembraram aí também o pênalti que foi assinalado para o Botafogo, e depois de analisar o VAR, o juiz cancelou essa penalidade. Bom, falei que falaria então sobre o goleiro John. Ele demonstrou essa semana o interesse de jogar no futebol inglês. O Botafogo, essa semana, recebeu uma oferta do West Ham, mas negou por conta dos valores. Só que o clube inglês fez uma nova proposta e o Botafogo está avaliando. O que a gente pode trazer, o GE, inclusive, informou que o Botafogo negocia com o goleiro Neto, do Bournemouth, daquele que foi revelado pelo Atlético Paranaense. Eu apurei o seguinte, o Botafogo tem uma lista com 5 nomes e, dentre esses 5 nomes, tem o nome do goleiro Neto. Esses atletas estão sendo avaliados, mas vale a gente trazer aqui que eu apurei também, né, que o John é o goleiro do Botafogo, claro, o Botafogo conta com ele, inclusive essa semana o David aqui na entrevista coletiva falou sobre isso, que conversou com o goleiro John e ele disse que estava apto para jogar, disponível, e os torcedores aqui, até antes da partida, estavam com aquela dúvida, o John deve jogar essa partida, será que não é melhor colocar o Léo Link, porque o John está com a cabeça no futebol inglês, mas o John quis jogar, só que tem isso, o Botafogo avaliando essa segunda proposta do West Ham, tem essa lista com esses 5 goleiros e o Neto aí, como a gente trouxe, o GE trouxe primeiro o Neto dentro dessa lista. É isso, então, não teve zona mista do Botafogo depois dessa derrota, mas teve zona mista do Cruzeiro. A gente conversou aqui com os jogadores, o Christian, que fez gol, o William também, que teve ali uma boa chance com o goleiro John defendendo em 2 tempos, e eles chegam agora no Equipe F. A gente muito feliz, né? Fez um grande jogo. O Botafogo a gente sabe que é muito forte aqui dentro de casa. A gente sabia que a gente estava devendo dentro de casa, a gente vinha de uma derrota contra o Ceará. Então a gente devia dar resposta aqui contra o Botafogo e não foi diferente. A gente fez um grande primeiro tempo, conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. Verdade, a gente já sabia da qualidade deles. Jogar aqui é muito difícil, pelo campo, pelo gramado, pela qualidade da equipe deles também, é uma equipe vencedora. Mas a gente se preparou muito, a gente sabia que o início de jogo era crucial para a gente. E a gente criou uma identidade muito legal, como os jogadores, como grupo. Independente do jogador que estiver aqui, a gente se esforça até o máximo, a gente tenta ajudar. E não tem sido diferente, a gente está fazendo isso e as coisas estão dando certo. Então, o primeiro gol foi assim, o segundo também, a arrancada do Caio, mas também a defesa que tirou para poder chegar no Caio. Então a gente está fazendo um bom campeonato porque todo mundo está se ajudando. É muito bom ter, principalmente vencer no Campeonato Brasileiro. A gente vinha de 3 resultados ruins para a gente, então a gente precisava de dar uma resposta para o elenco todo, para o nosso torcedor. Então, ganhar do Botafogo é muito difícil, então fico muito feliz que a gente conseguiu fazer esse feito de novo, fora de casa. Então, como eu falei, é continuar trabalhando jogo a jogo e tentar buscar os melhores resultados. É isso então, e os próximos compromissos, Botafogo e também o Cruzeiro jogam no meio da semana pela Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o CRB e o Botafogo Bragantino. O Cruzeiro no primeiro jogo teve aquele empate por 0-0 e o Botafogo saiu com a vantagem diante do Bragantino. E no final de semana, o Bota enfrenta o Fortaleza e o Cruzeiro tem o Santos pela frente. E o Botafogo não terá Barbosa nesse próximo compromisso contra o Fortaleza. Ele levou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Felipe, eu volto com você. Show de bola, Roberta Barroso, trazendo as informações do duelo Botafogo e Cruzeiro, 2-0 para Raposa, para o Cabuloso. Nesse momento, Cruzeiro na segunda posição, o Flamengo está em campo vencendo 1-0. Vamos lá, de qualquer forma, está bem irregular a tabela, né, no sentido de jogos, né? A gente tem o Cruzeiro com 18 jogos, o Flamengo fazendo o seu 17º, Palmeiras tem 15 jogos realizados, vai realizar o 16º. Então, André, Eugênio e Zinho, mais do que estar passando, acho que por algum tempo, enquanto a gente tiver essa tabela descalibrada, vai ser uma discussão matemática que não necessariamente vai estar tão apurada, mas tem o que eles estão apresentando. E óbvio,
quando começou o campeonato, Palmeiras estava entre os favoritos, o Flamengo estava entre os favoritos e o Cruzeiro era um time com investimento, reforços, mas bagunçado, né? Inclusive pelo seu gestor, presidente da SAF e tudo mais, com um comando de direção de futebol que também foi trocado. Era um bololô, mas tinha potencial, tanto que ele, quando contratam o Leonardo Jardim, que todo mundo queria, ou já quis em algum momento, opa, aqui potencial tem. O que o Cruzeiro nos apresenta nos permite imaginar competir por este brasileiro até o final? Começa contigo, André, e venha junto Eugênio e Zinho. Não tem como a gente dizer o que vai acontecer, né? Se a gente tivesse essa capacidade, ela seria aplicada a outras coisas mais transformadoras e a gente teria uma vida muito mais fácil. Confortável. Mas assim, eu não vou me surpreender se o Cruzeiro estiver entre os primeiros colocados no final do Campeonato Brasileiro, mesmo considerando que é um torneio de regularidade muito intenso, muito difícil, em que as equipes passam por fases que são muito boas e animam o seu torcedor e fazem com que essa tendência quase que irresistível da gente fazer afirmações aqui, não, esse time vai disputar, esse vai brigar, esse não vai e tal. A gente acaba, às vezes, se precipitando porque o campeonato nos mostra outra coisa. Mas, a partir do momento em que o Cruzeiro passou a trabalhar, operar da maneira que as equipes devem operar, ou seja, com as pessoas que tomam decisão, diretoria, independentemente da estrutura de gestão, se é SAF, se é clube associativo, se não é, dando respaldo e confiança, suporte ao treinador para que ele tome decisões difíceis de tomar, porque esse é o trabalho de todos os técnicos todos os dias. E o Cruzeiro ele viveu num limbo, logo depois que a atual gestão assumiu, em que treinadores eram culpados por não colocar em campo jogadores que custaram caro e, aos olhos do torcedor, deveriam estar em campo porque, instantaneamente, se isso acontecesse, o time ganharia de todo mundo e seria campeão. Então, Seabra passou por isso, Diniz passou por isso. E a gente já tratou desse tema várias vezes. O Jardim passaria por isso também se as pessoas lá não tomassem uma decisão. Vamos avisar todo mundo que esse é o técnico. Então, o vestiário ficou sabendo que esse é o técnico, episódio do Dudu, etc., comportamento do Gabriel. E a torcida ficou sabendo também que técnico é o Jardim. E um treinador que tinha acabado de chegar, com obrigação de entender as dificuldades, saber como superá-las, se adaptar aos problemas aqui no Brasil, sabe? Se sentir bem para trabalhar aqui no nosso calendário, se viu quase que repentinamente numa situação de, ok, você pode trabalhar com tranquilidade. E aí, eu me lembro, né? Não sei se os companheiros concordam, o pessoal em casa também, a vitória sobre o Flamengo é uma vitória que chama a atenção de todo mundo. E o Cruzeiro vence o Flamengo no Mineirão, mostrando, atrás ainda, né? antes da parada para o Mundial, mostrando características que ele, obviamente, preserva até hoje, de competitividade, e eu e o Eugênio conversávamos antes de entrar no ar, que continua sendo um time que prefere não ser obrigado a propor, prefere ser atacado e prefere sair com a sua habilidade e a velocidade dos jogadores de meio de campo e ataque que gostam, que se sentem cômodos nesse tipo de situação. O jogo de hoje foi um exemplo bem claro desse tipo de proposta. Então, exceto nas situações em que o Cruzeiro vai ter que propor, porque equipes quase sempre mais fracas tecnicamente não vão dar a ele outra possibilidade, eu acho que o Cruzeiro vai continuar sendo um time muito perigoso, com margem para melhorar, com briga interna. Um jogador como o Gabriel, por exemplo, obviamente não deve estar satisfeito de não ser titular, mas está se comportando como alguém disposto a conquistar o seu lugar da maneira correta, treinando bem, jogando bem quando a oportunidade aparecer. E a capacidade técnica, a profundidade do elenco, ela é claríssima quando o Cruzeiro entra em campo. Então, a jogada do segundo gol hoje é uma velocíssima transição, com o Caio Jorge cruzando o campo inteiro praticamente e conseguindo fazer o passe para trás para o Matheus fazer o gol. O Cruzeiro já estava mais à vontade em campo porque vencia e sabia que o Botafogo não tinha outra
alternativa dentro da sua casa a tentar empatar e com isso se expor. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro ele vai ser um time muito problemático para todos os adversários que permitirem que ele tome a dianteira no placar. Se ele conseguir ficar em vantagem, o jogo vai ficar a caráter dessa equipe, que tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que tem sim um futebol que permita a torcida sonhar com o Cruzeiro entre os primeiros. Eu não estou falando, garanto, vai disputar o título. Entre os primeiros colocados até o fim do ano. E ele tem uma carta na manga, André, que é o calendário. O Cruzeiro agora só tem Campeonato Brasileiro pela frente. Não está dividindo a atenção com Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil. Desculpa. Tem a Copa do Brasil. Mas tem as janelas da Liberta. Mas desculpa, é um que jogo... a Copa do Brasil complicou. É um jogo perigosíssimo contra o CRB fora de casa, num 0-0. Então imagine o ambiente que o Cruzeiro vai encontrar. Né? Tem a Copa do Brasil ainda. Mas é o jogo que ele gosta, André. Também. É isso. Sim. Venham, claro. É verdade. Mas o CRB não vai tanto assim, não. Mas ele não tem Sul-Americana nem Libertadores. Então, se a gente comparar com o Flamengo, com o Palmeiras, vamos pensar nos que estão mais ali, que tem esse potencial, é uma vantagem. Não deixa de ser uma vantagem. Então, parte do momento em que o time é arrumado, o time não estava arrumado, passou a estar mais ou menos naquele momento que ganhou o Flamengo, né? A vitória citada aqui pelo André. Teve a transição ali, não participou do Mundial de Clubes, ou seja, comparado com o Flamengo e Palmeiras também, teve um descanso a mais e há uma ordem interna muito clara. Então, eu acho que ainda falta um pouco de elenco para algumas funções. Por exemplo, sai o Christian, não tem um jogador que exerça as funções do Christian, que é muito bom na recomposição. Ele joga pelo lado direito do campo. Ele, de origem, é um volante, então ele fecha bem o lado, mas ele chega na área e faz gols como o que fez hoje. Não é um jogador virtuoso tecnicamente, mas cumpre o seu papel muito bem. Não jogou semana passada contra o Ceará. O time perdeu. Não é que porque ele não jogou, mas o time perde um pouco do encaixe, porque é muito justo esse encaixe. Então você pode até alternar ali. Hora não joga o Matheus para entrar o Gabigol, hora não joga o Caio para jogar o Gabigol, ele pode jogar nessas duas funções ali. Talvez tenha uma perda, mas não é tão grande como você tem quando deixa de jogar com o Wanderson de um lado e com o Christian do outro. Então, são encaixes que ele precisa evoluir ainda. Mas é um time com potencial. E os 2 gols de hoje são dentro de situações de jogo que ele gosta. O primeiro gol é marcação, pressão na saída de bola do adversário. Foi assim que ele ganhou do Flamengo. Forçando erros do Botafogo. O John erra 2 vezes no gol. Quando ele dá o passe com a mão, ele dá muito mais para o jogador. Muito mais para o jogador do Cruzeiro do que para o jogador do Botafogo. Aí, com bola no pé, perto da área, o Cruzeiro cria. Perceba que o lateral vem lá de trás, demora um pouco para chegar, mas chega e cruza. E aí, a segunda falha do John. O cruzamento é muito bom, né? Mas o John falhou. Sim. E aí vamos cair naquele assunto que a Roberta trazia, do torcedor que não queria que o John jogasse, porque achava que o John não estava com a cabeça no clube, e devido às propostas que tem, e dá nisso. O John falha 2 vezes no mesmo gol. Aí o segundo gol, outra situação que o Cruzeiro adora. Contra-ataque. E o Caio Jorge tem essa capacidade física de dar a arrancada, de conduzir a bola em velocidade, o que não é fácil. E de brigar no corpo, né? Ele tem isso também. Sim. E entender qual é o espaço que o seu companheiro de frente vai ocupar. Aí também, para mim, falha do Barbosa que perde a bola, falha do Caio que dá o bote na hora errada, não tinha que tentar esse bote aí, tinha que encurtar espaço e impedir o passe. Porque ali o Caio Jorge, ele próprio, não faria o gol. Ele tinha que impedir que sairia o passe. Ele tenta dar o bote, não alcança, o Caio pode cruzar. E, correndo o campo inteiro, chega desmarcado na área o Matheus Pereira para fazer o gol. Então, são falhas múltiplas da defesa do Botafogo, sem tirar o mérito da execução do Caio Jorge, principalmente no lance do gol. De novo, ele não faz o gol, mas ele dá assistência. Quero ouvir o Zinho, mas antes, até para alimentar o debate, os técnicos de Botafogo e Cruzeiro. Acho que o empate não seria mau resultado antes do jogo começar, depois, com o caminho que o jogo tomou,
acaba por ser um mau resultado. Elogiar a postura tática dos meus jogadores, muito bem no campo. Lembro-me na primeira parte de uma ou duas oportunidades do Corinthians e na segunda quase nenhuma. Posse de bola normal, o Corinthians começou quase a perder. Elogio a atitude e a entrada da minha equipe. Sì, primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. O jogo, a leitura do jogo acho que é fácil. Na primeira parte não fizemos um bom jogo, o Cruzeiro estava melhor. Depois a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. Com John, a situação de John é fácil. Conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo. Até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo. Então, para o próximo jogo também, ele se é disponível, ele está tranquilo e quer jogar e ele vai jogar. Em primeiro lugar, acho que os jogadores estão de parabéns, porque a vitória foi uma vitória justa, justificada dentro daquilo que nós jogamos. Sabíamos que jogar contra uma equipa como o Botafogo, campeão e título, campeão da Libertadores, ia ser um jogo extremamente intenso, mas a nossa equipa conseguiu, na fase de ter bola, jogar e na fase de não ter bola também defender em conjunto. Eu quando iniciei o jogo, as pessoas estavam a dizer: o Cruzeiro veio a 3 jogos sem ganhar. Nós fomos ao Corinthians empatar uma bola, o Corinthians com a equipa principal. Agora há 3 dias o Palmeiras perdeu no Corinthians com a equipa principal. Hoje, quando eles fazem a mudança de 7 ou 8 jogadores, é diferente. Por isso acho que é importante nós respeitarmos esta malta trabalha, dedica-se, é esforçado. Com certeza que não vamos ganhar todos os jogos, com certeza que o último toque não vai ser sempre bem, mas a atitude está lá, e isso é que é importante a gente valorizar. Eu sei que às vezes a torcida empolga de tal forma, e não é só a torcida, eu acho que é aqueles que vêm os jogos, estes que vieram aqui, que eu também quero agradecer, estes torcedores que vieram cá connosco, os torcedores do Mineirão. Eu às vezes mais vejo na crítica, a crítica fácil. Eu não gosto da crítica fácil, e estou aqui para defender os jogadores têm sido os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da equipa, pela atitude, pelo empenho, pelo compromisso de toda a gente. Em relação ao jogo, acho que fizemos os golos de forma como já fizemos outros, não é? Alguns mais em ataque apoiado, outros mais em transição, e pronto, e acabámos por fazer 2 golos. Podíamos ter feito mais um, o adversário também podia ter feito um golo, mas o importante é que o resultado é extremamente justo para o Cruzeiro. Vamos lá, Zinho, quero te ouvir sobre, com o que disseram os técnicos, esse tema da solidez, para a gente passar para o Botafogo, a solidez do Cruzeiro. Quanto você olha para esse Cruzeiro e te parece confiável de que é um protagonista para brigar, não necessariamente para ganhar, mas para brigar entre os poteiros do brasileiro. E eu acho que a sua visão de jogador é importante no tema John, né? O Luxemburgo tinha aquela frase do vendeu, entrega, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre John. Começa com o Cruzeiro, daí quando você vier com o John, a gente já cai no Botafogozinho. Não, vou começar pelo John, porque ele não está vendido. Existe uma negociação, uma proposta primeira que o Botafogo não aceitou. O atleta, claro, vem um time da Premier League com um desejo de contratar. Não é fácil uma proposta dessa aparecer para um goleiro brasileiro toda hora. Sim. Então, claro que ele fica mexido, mas não está concretizado. E se o treinador falou na entrevista que conversou com ele e ele falou que enquanto estiver aqui com contrato com o Botafogo, negociação nenhuma concretizada, ele quer jogar pelo clube. E aí você não vai colocar o John? Eu acho ele muito bom goleiro. Eu acho que não passa a falha
por isso, porque ele está sendo negociado. Eu não vejo dessa forma, né? Acho que até o segundo gol, o Eugênio diz que ele falha nos 2 momentos. Segundo não, no primeiro gol, né, Eugênio, que é do Christian. Eu acho que no primeiro ele sai mal, sim, ele sai mal. Mas no segundo momento do gol, eu acredito também ao Alex Telles, que é um lateral esquerdo experiente, e você sabe quando a jogada está do lado oposto, o lateral tem a função de fechar como um zagueiro, e ele só olha para a bola, ele não olha para o marcador. E eu aprendi isso, né? Que você tem que sentir o companheiro, o adversário, olhar lá na bola, mas você tem que tocar no adversário, ficar tocando nele aqui, para você não deixar ele te antecipar. Eu concordo, e acho que assim, Zinho. o John não consegue chegar na bola, mas eu acho que ele perde esse tempo e o Christian antecipa. Ele confiou que o John ia desviar. Ele não pode fazer isso. Ele não pode confiar, ele tem que ir na bola. Assim, os dois. Sim. Mas mérito, eu quero acreditar o mérito ao Cruzeiro, cara. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom. O Leonardo Jardim, assim, é legal que a gente viu o ex-treinador do Botafogo, né? Logo no iniciozinho, a gente ainda pega a fala do Paiva, né? Que é do Fortaleza, mas ele era o treinador desse Botafogo que também oscilou demais. E é normal, né? O David chegou agora, ele está montando, ele recebeu os jogadores. O Arthur Cabral não fez um bom jogo, o Arthur pelo lado direito não fez um bom jogo, o Montoro ainda tentou a jogada. E aí eu tô falando do Botafogo porque vai ser pegar um Cruzeiro, que o Leonardo Jardim foi feliz, ele falou, cara, vai perder um jogo aqui, vai empatar um ali. E o Cruzeiro não era, eu pelo menos não colocava o Cruzeiro como favorito a título. Estava montando um elenco, alguns jogadores mais nome do que rendimento. Alguns jogadores estavam sendo contratados, tinha mais nome do que o que estava rendendo. O Fabrício Bruno não era titular no Flamengo, o Gabigol não era titular no Flamengo, o Dudu não era titular no Palmeiras, o Eduardo não era titular no Botafogo. Bons jogadores, mas precisava organizar esse elenco. E precisou, assim, a chegada de um treinador que teve um pulso firme. Teve aquele problema do Dudu com o presidente, com o Pedrinho, aquela cena que ele fala com o torcedor e ali foi o estopim para o Dudu sair. E eu acho que isso é um recado para o vestiário. Tem comando, tem direção, tem que seguir o que o treinador que está querendo. Ele ajusta taticamente o time, coloca um time mais forte também na recomposição, na marcação, porque com o Christian, com o Wanderson, isso acontece mais. O Gabigol não tem essa característica de recompor tanto e não dá para tirar o Caio Jorge para botar o Gabigol. O Gabigol entendeu isso e eu concordo com o André. Tá treinando, tá se dedicando, não tá criando problema. Quando é acionado, entra com vontade, com aplicação. Até entrega os gols, que ele é artilheiro e está sendo importante para esse Cruzeiro. Ele tem entrado até mais no lugar do Matheus Pereira para fazer uma dupla de ataque com o Caio Jorge. E o Caio Jorge, quando ele entra, se dispõe a se movimentar mais também, a correr mais, a sair, porque sabe que o Gabigol não vai recompor tanto. Então é muito mérito desse treinador. O time do Cruzeiro hoje eu coloco como um dos favoritos, sim. É porque o Flamengo, acho que é o grande favorito, porque já falou o presidente do Flamengo e o treinador com as escalações deixa claro que o brasileiro é uma grande prioridade para o Flamengo. Então, esse vai ser o problema para o Cruzeiro. Porque mesmo com a Copa do Brasil, o Flamengo passando, o Brasileirão vai ser uma prioridade. E o Cruzeiro, sempre que se manifesta sobre objetivos, ele coloca como foco Libertadores. O Cruzeiro, através do seu técnico, através dos seus jogadores. Quando se pergunta, olha, esse time vai brigar pelo título brasileiro, não vai? Eles colocam, não, nosso time está pensando em classificar para a Libertadores. E eu acho muito justo. Claro, primeiro porque você tira a pressão de cima do seu time. Segundo porque, sim, ele, na minha opinião, concordo contigo, ainda não está no nível de elenco de Flamengo e Palmeiras. De trabalho, pelo menos. E tempo de trabalho. De trabalho, certamente não. Mas ele já tem um time hoje. Mas você acha que ofensivamente o Palmeiras é melhor do que o Cruzeiro? Eu acho que coletivamente o Palmeiras é melhor. O Palmeiras tem hoje uma dificuldade grande em transformar as suas situações em gol. Esse é um fato que o Cruzeiro resolveu com o Caio Jorge, principalmente.
Porque quando não faz, ele deixa o companheiro na cara do gol. Concordo, mas em termos de elenco como um todo, o Palmeiras hoje é mais forte do que o Cruzeiro. É questão do Palmeiras conseguir resolver essa questão dele, que é uma questão que não é de agora, vem do ano passado, da tal eficácia na conversão das chances. Na avaliação ofensiva do Palmeiras, a gente precisa dizer que 2 investimentos pesados, não só em recurso financeiro, mas também em ideia de equipe, Sim. até agora precisam acontecer. Sim. Um está em campo, mas não respondeu até agora, que é o Vitor Roque. E o outro teve que ser operado de novo, que é o Paulinho, que é o jogador que seria o responsável por uma mudança bem drástica na maneira do Palmeiras jogar. Decisivo no Mundial de Clubes. Sim, na vitória sobre o Botafogo. Trio, pra gente arrematar o jogo, o Botafogo. Começo de trabalho do David Ancelotti. Um Botafogo que é um ano retalhado, né? Assim, são fragmentos de ano e agora a gente está vendo um fragmento que, em tese, virá algo mais longevo, é o que a gente imagina. Como avaliar esse começo de trabalho do Botafogo? Me surpreendeu inicialmente o nível de conforto que o Ancelotti mostrou e como o time com ele passou muito rapidamente a jogar bem desde as primeiras atuações. E aí, assim, é o nosso costume, né? Ainda são as primeiras atuações. Sim. Parece que ele está há muito tempo. Quando eu falo desde as primeiras, parece que ele já tem 50 jogos pelo Botafogo. E ele está muito longe disso. Mas ele se mostra um cara muito à vontade para aprender com tudo acontecendo, né? E ele sabe, obviamente, quando foi contratado e aceitou, que ele não teria tempo de examinar, planejar, testar, né? Aqui no Brasil o treinador não tem esse luxo. Mas ele é um cara que ainda tem uma carreira pela frente, né? E muitos comentários a respeito da pouca idade, da falta de experiência, numa posição difícil, que é o que eu falei agora há pouco a respeito do Jardim. O cara vem de outro lugar. Tudo que ele conhece de futebol, pela experimentação própria, a trajetória dele, foi feita em outras áreas, em que o futebol é tratado de outra maneira. E o campeonato brasileiro, o calendário brasileiro em si, mas o campeonato brasileiro, ele tem muitas coisas que são maravilhosas. E os treinadores de fora que trabalham aqui estão sempre dizendo isso. É que às vezes a gente não presta muita atenção em relação ao que eles aprendem dentro da dificuldade de trabalhar sem treino, sem tempo para treinar, o excesso de jogos. Todas as coisas que são defeituosas no nosso calendário acabam de forma muito clara, é só ouvir os treinadores, os ensinando muita coisa. O Milito foi o último cara que saiu daqui depois daquela campanha estranha no Atlético, né? Leva o Atlético a 2 decisões de Copas, corre risco de cair no Campeonato Brasileiro e meio que decide ir embora ou aceita o fim do trabalho, confessando-se incapaz de tirar mais do time, mas se declara agradecido por tudo que ele aprendeu. Então, o Ancelotti, até por ser um técnico em início de carreira, vai aprender muita coisa. E o processo de aprendizado, não existe processo de aprendizado sem equívocos, sem, às vezes, colocar os pés pelas mãos. Então, eu tenho uma impressão muito positiva desse início, o mais claro início possível, assim, os primeiros passos, a forma como ele está calmo, sóbrio e confiante. Mas o Botafogo fez uma aposta, qualquer contratação de um treinador de fora é uma aposta, mas o Botafogo fez uma aposta que é maior, assim, né? Aquele negócio, aqueles filmes do cara jogando poker, que o cara vai e coloca tudo pra dentro. Sim, all-in. Eu não sei se é all-in, mas aposta todas as fichas. Botafogo foi ousado nessa contratação. Todas as fichas. O Botafogo vive um momento de turbulência extracampo, que é a situação do Textor, que agora tenta uma manobra para recomprar o Botafogo da Eagle, da qual ele já não é mais hoje o manda-chuva, e tenta uma parceria com o Marinakis, o grego. Até ele, quando tenta explicar as questões estruturais dessa holding aí, é difícil de... Né? É um negócio... E isso deve gerar alguma instabilidade interna em algum nível, que eu não sei qual é, se chega no campo, se não chega no campo. Por outro lado, o Botafogo está encarando, ao contrário da maioria dos times, as competições que tem, basicamente com o mesmo time.
contra o Bragantino pela Copa do Brasil, ele tirou o Alex Telles, começou com o Cuiabano, tirou o Alain, começou com o Newton. O resto do time era o time que começou hoje, considerado a força máxima. Contra o Corinthians já tinha também um time muito próximo da força máxima, também com um outro jogador modificado. Ou seja, o Botafogo ele está encarando a temporada, ele está encarando o calendário. Ele está levando com o que tem de melhor, até porque está no momento de construção, mais uma vez, de reconstrução de um time, porque sai muita gente toda hora, chega muita gente toda hora. Essa é a dificuldade desse Botafogo do Textor. Então, talvez por isso ele esteja dando sequência. Só que, num calendário em que os times poupam, em algum momento pode faltar um pouco de gás para ele, Botafogo. Zinho, a gente vai para o intervalo, mas para arrematar o Botafogo, quero te ouvir sobre esse Botafogo. Assim, o grande responsável para essa oscilação se chama John Textor, porque ele abre mão de início de ano, de pré-temporada, de organização, de planejamento. Deu certo ano passado, acha que vai dar certo esse ano. Ele perde competições, né? O Campeonato Carioca nem se fala, mas Recopa, Supercopa, demora de contratar treinador, contrata e depois demite porque diz que perdeu para o Palmeiras, que eu acho que um resultado muito normal no futebol. Dois gigantes se enfrentando num campeonato mundial. Acho muito equivocada. Nada contra o Ancelotti, desejo todo sucesso para ele, mas é uma ação, acho que assim, mais no desespero dele do que estudo, do que realmente ter observado e acompanhado o trabalho do Ancelotti. Não é uma informação ou opinião que eu estou dando. Eu não acredito que ele acompanhava os trabalhos como auxiliar técnico do Ancelotti, do David, né? Agora, me parece ser um cara estudioso, que conhece, calmo, tranquilo. A gente está vendo esse início dele no Botafogo. Desejo todo sucesso para ele. Só que ele vai ter um trabalho árduo pela frente, porque ele tem que montar. Tem uma espinha dorsal o Botafogo? Tem, mas do meio campo para frente, né, tirando ali... Agora chegou o Danilo, baita de um reforço para repor o Gregory. Deve jogar com o Marlon, mas do meio campo para frente é recuperar o bom futebol do Savarino e encaixar Arthur, Montoro com Arthur Cabral, com olhar para o banco e fazer jogadores entrarem para modificar o jogo. Por isso o Botafogo está repetindo o mesmo time na maioria das vezes. A dúvida dele é na lateral esquerda, que eu acho que nesse momento o Cuiabano está num momento melhor do que o Alex Telles, mas ele tem no meio de semana Bragantino, depois ele pega o Fortaleza fora de casa, depois ele vai ter Libertadores, Palmeiras e Libertadores. Então é um mês de agosto que, para um time que está sendo montado para a chegada de um novo treinador, bem complicado. Vamos para um rápido intervalo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.